Quero cumprimentar todos os ouvintes na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor JCP, popular Pastor Mário. Quero compartilhar com os ouvintes nessa noite uma breve palavra. Nós temos aqui uma sala de aula do Instituto ITEC. Sou professor do Instituto ITEC, mas estamos aqui nessa noite para falar um tema aqui dentro da Palavra de Deus. O tema é: onde se colhe o fruto do Espírito Santo? Então você preste atenção nessa mensagem que eu quero compartilhar convosco que está ouvindo. Então, como eu estava falando, irmãos, nós fazemos parte aqui. Sou diretor aqui do Instituto ITEC, Instituto Teológico, Ética e Educação Cristã. Entre em contato conosco e venha estudar conosco online. Estamos funcionando já a nível nacional e internacional. Nosso telefone é 55 11 969-035424 e também o 4131 3663. Temos 4 modalidades de curso: básico, médio, bacharel e mestrado. Amém? Mas nessa noite eu não vou estar falando da mensagem aqui do livro de teologia, mas para a semana que vem nós vamos estar gravando aqui e falando a respeito dos anjos, genealogia, angiologia nós vamos falar. Hoje nós vamos falar aqui, o tema se encontra aqui no livro de Efésios, capítulo 5, verso 9. E o tema é: onde se colhe o fruto do Espírito Santo? Então vamos comigo. Abra sua Bíblia aí, para você acompanhar e preste bastante atenção. Vou fazer uma mensagem aqui bem rápida. Efésios 5, versículo 9, que diz assim: porque o fruto do Espírito está em toda vontade, justiça e verdade. Amém? Então, somente esse versículo. Então, meus amados irmãos, vamos fazer uma ilustração como se fosse 3 pés de árvore na sua vida. Um é chamado de bondade, o outro é chamado de justiça e o outro de verdade. Então essa palavra é uma palavra de defesa para a sua vida, todos os dias, em qualquer área circunstancial da sua vida. Então vamos falar de bondade. Você sabe qual é a maior bondade que o ser humano pode ter com outro? Não é doando as coisas, porque às vezes a pessoa aprende no mundo que ser bom é dar as coisas para ele. Não, Jesus veio na terra ensinar o homem a buscar a grande riqueza. Então, quando Jesus chega na terra, a primeira coisa que ele faz, sabendo ele que a obra é longa, olha, essa obra que Jesus fez na terra, implantando, ensinando os homens a plantar a semente do amor, começou por ele. A plantar a semente do amor para colher frutos. Nós temos a história da Bíblia, aonde durou as escrituras da Bíblia entre 1500
a 1.600 anos durou a história da escrita ou das escrituras. E quantos homens Deus usou? 40. Olha só. Entre 1.500 e 1.600 anos. Por quê? Começou em Moisés, 1.500 anos aproximadamente, antes de Cristo. E terminou em João, apóstolo do Senhor, aproximadamente 100 anos. Não é uma conta exata, mas é aproximadamente 1.500 a 1.600 anos durou esta obra, para que hoje eu e você seja conhecedor do que Deus fez para com a sua imagem e a sua semelhança. Então, todas as obras de Deus é feito em parceria. E como eu denominei aqui, esse tema, onde se colhe fruto do Espírito. A colheita, quando você olha, Jesus fez algumas parábolas, falando, por exemplo, de agricultor. Então, veja bem, tudo na vida é uma plantação. Então, nós precisamos de aprender a plantar uma boa semente para colher fruto do Espírito. Então, o primeiro aqui que vem são 3 palavras de defesa para a minha e para a sua vida. Primeira palavra é bondade. Qual é a maior bondade que um homem ou uma mulher, um ser humano, pode praticar por outro? É nunca fazendo mal para ninguém, ao seu próximo, em qualquer área circunstancial da vida. Agora, o mundo ensina que fazer bondade é doar as coisas. Não, é um ato de caridade, tá? Tudo bem, não resta dúvida. Mas isso não é salvação. Isso não é obediência. E o que salva não é os dons. O que salva é aquilo que Jesus falou. Pela árvore conhecereis os seus frutos. Então, eu estou falando aqui de fruto. E onde é que está os frutos do homem, do ser humano, que o seu nome está no livro da vida? Ele produz isso aqui. Ele produz fruto do Espírito através da bondade dele. A pessoa ser bom. E ser bom não é você dar o que você tem para os outros. É você nunca atribuir mal nenhum ao seu próximo. Seja da direita, da esquerda, né? O que mora na sua frente, o que mora atrás, aonde você trabalha, onde você anda, aonde você vê pessoas que trabalhando, as pessoas vão trabalhar ou passear, nos grandes centros se vê Cracolândia, se vê muitas pessoas jogadas na sarjeta, né? E eu tenho visto através de televisão pessoas ser queimadas. A pessoa passa, olha o estado de miséria que se encontra uma pessoa, uma família, dormindo no relento, na rua, pois tem pessoas que têm coragem de passar e chutar. Outros têm o prazer de ir em um estabelecimento comprar qualquer explosivo, qualquer coisas que possa incendiar com facilidade, que é um álcool, um querosene, compra o fósforo, volta naquele miserável e joga aquele líquido na pessoa e toca fogo e sai dando risada, né? E acha que ninguém está vendo. Meu Deus do céu, o que uma pessoa dessa tem dentro dele? Mal, não é bem. Então, quem tem o bem dentro de você, jamais vai fazer isso. Então, primeiro passo para nós aprender a colher ou produzir, para primeiro colher o fruto do Espírito Santo, é nascendo em Cristo, para primeiro receber o perdão do pecado e prosseguindo a Cristo, né?
Seguir a Ele é obedecer os seus mandamentos, né? Aí vem, em segundo lugar, vem justiça. É onde você aprende a colher fruto do Espírito. Ser justo. Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora olha só, depois que o homem nasce em Cristo, ele começa a passar perseguição. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E quem serve a Deus, ele é sufocado. É uma semente que nasce e passa por dificuldades para crescer. Começa pelos próprios amigos a zombar, a escarnecer de você. Aí Jesus já alerta: tenha um bom ânimo, não desista, né? Não desista. Então, seja justo. O que o mundo nos ensina? Viver longe de Deus. Justiça é: nós passamos por muitas dificuldades no governo social, em qualquer país. Como nós estamos no Brasil, vamos falar do Brasil. Qual é a maior aflição que se passa aqui na nossa terra? A injustiça social que é gerado da política nacional. Então o justo, ele sofre, porque ainda que você tenha direito, mas eles tiram. Ainda que você esteja certo, eles te taxam como errado. E você tem que suportar, porque existe uma garantia do nosso governo celestial: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, meus amados ouvintes, nós sabemos que aqui no Brasil, vamos falar diretamente da nossa terra, tem muitos inocentes presos, literalmente presos em cadeia. Pessoas que não cometeram crime, mas foram acusados. Pessoas que não cometeram aquele delito, mas arrumaram falso testemunha. Pessoas que, para sentar em uma cadeira, ele mente, né? Ele finge que fez tudo correto. Aí vem, isso é justiça? Não, é injustiça. E nós estamos acostumados nesse mundo a ver as injustiças. Ora é comigo, ora é com um parente meu, ora é com um amigo. Então, mas no mundo acontece: tereis aflição. Jesus falou. A injustiça social cada dia cresce mais. Nós tivemos um grande problema aqui na nossa nação, agora no término do mandato de um presidente para a posse do outro. Aí cada um fala uma coisa. Aí nós sabemos que Deus é justo, mas este mundo está entregue na mão dos homens, né? Então tá aí, a segunda colheita de fruto se encontra na justiça. Então, sede santo, assim diz o Senhor, porque eu sou santo. Então, sede justo e não injusto. Nós não podemos julgar causa nenhuma com injustiça. E aí as pessoas se apoderam: ninguém pode julgar ninguém. Pode sim. Só que o julgamento do ser humano só tem validade no governo social. No governo social. O julgamento do ser humano só tem validade aqui na terra. Não é para o céu. No céu quem julga é Deus.
Então, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, agora nós não podemos condenar ninguém que seja inocente. Agora, se você realmente tem a certeza que a pessoa fez e tal, você pode falar, você não está sendo injusto. Então, justiça é representado nos tribunais e nos escritórios de advogado, é uma balança. Justiça é uma balança. E a palavra de Deus diz, com o mesmo peso que você me pesa, tu será pesado. E com a mesma medida que você me mede, tu serás medido. Portanto, meu irmão, se você tiver que falar de alguém, fale dentro da justiça. Tá bom? Porque é assim que nós temos que ser. Ainda que você saia no prejuízo, faça como Deus manda, porque o mundo está perdido e longe de Deus, porque eles são vingativos, porque eles são injustos, né? Mas quem serve a Deus, quem nasce em Cristo é nova criatura. Você precisa de trocar o seu caráter pelo caráter de Deus. E nós vamos lutar até a morte, que é a última vitória, que é para, no dia do arrebatamento, Deus vai transformar o seu corpo incorruptível em um corpo corruptível em um corpo incorruptível, em um corpo mortal e um corpo imortal, né? Então é mais ou menos assim. Então, seja justo. Essa é a segunda grande defesa de um justo, de um cristão. Não é só ter o nome e ser não, viu? Segundo, vamos ao terceiro, onde nós encontramos o fruto do Espírito, na verdade. Então, o primeiro aqui é humildade, depois é a justiça, depois verdade. Então, repetindo, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Então, vamos para o terceiro ponto, aonde se encontra os frutos. Fruto do Espírito, então, está em terceiro lugar, na verdade. Isso é revelação bíblica, está na verdade. O que tem de mentiroso nessa terra, para se dar bem, não está escrito. O que tem de gente mentirosa para condenar outro, não está escrito. É muito difícil a pessoa fazer trambicagem para dizer que ele é certinho. É uma coisa, mas é verdade? E a pessoa tem muitos homens ricos. E é pecado ser rico, professor? Não. Agora, como é que ele arrumou essa riqueza? Foi com lucidez ou com inlucidez? Entre os homens, a justiça da terra é falha. Tem valor aqui. Um mundo de amargura, olha o que o Senhor fala. A revelação de Deus é assim. Para você ser verdadeiro, não vos conformei com esse mundo. O Senhor alerta. Né? Porque se existe a verdade, é porque existe a mentira. E quem é filho da verdade vai produzir fruto do Espírito. Mas o filho da mentira vai produzir maldição. E pior que é para ele mesmo, ele não sabe, né? Ele quer se dar bem na sociedade, mas Deus fala, este mundo jaz no maligno. Então nós precisamos cada dia
nos interagir com a verdade, com a justiça, com a bondade. Porque contra essas atitudes não há lei da parte de Deus que venha te condenar. Agora, no meio dos homens, Jesus esteve na terra há 2000 anos atrás. Eu e você que está me ouvindo não vimos, mas nós acreditamos tanto nas Escrituras Sagradas que hoje nós somos testemunhas. Foram injustos com o nosso Senhor, foram maldosos com o nosso Senhor, inventaram muitas mentiras, mas Ele veio para implantar em nossos corações bondade, justiça e verdade. Mas o mundo pratica maldade, o mundo pratica injustiça e o mundo pratica mentira. Mas quando o homem nasce em Cristo, quando ele se arrepende que nasce em Cristo, ele começa a se blindar através da obra da obediência. Então essas 3 palavras que eu citei aqui e criei um tema, esse tema, onde se colhe o fruto do Espírito Santo. Se colhe o fruto do Espírito Santo, primeiro tem que nascer em Cristo para ser perdoado. Aí o segmento, blindagem, é bondade, justiça e verdade. E aí, para acrescentar mais um pouquinho, aqui eu falei 3, mas ao todo são 9, né? Não é só 3, são 9. Nós vamos ler aqui, nesse mesmo capítulo 5 de Efésios, de Gálatas. Nós vamos voltar em Gálatas. Aqui você guarda esses 3 nomes: bondade, justiça e verdade. Aqui Paulo fala para os Éfesos, os moradores daquela cidade de Éfeso. Agora vamos ver o que o Espírito Santo coloca no coração de Paulo para ele falar aos Gálatas. Então, olha só o que eles falam aqui no versículo 17, 5 de Gálatas, versículo 17, versículo 19 a seguir, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emolações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glotonoria. Olha que coisa. E glotonoria. Aí, aqui nós falamos 16 frutos da carne, né? 16 frutos da carne. E sabe o que diz aqui? E outras coisas semelhantes, que não fala tudo, semelhante a essas, acerca das quais Luís declara, olha só, a sentença declarada: como antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tá vendo? Então esse mundo gira essas coisas. Todos esses frutos estão no meio da sociedade,
do governo social, as injustiças, e eles acham que são filhos de Deus. Aí aqueles 3 que eu falei lá, nós vamos ler aqui no versículo 22, no versículo 22, diz assim, ó, vai repetir aqueles, falar de fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aqui repete. Quer dizer, o Espírito Santo manda Paulo falar para os Efésios e manda Paulo falar para os Gálatas, e o Espírito Santo manda nós pregar essas palavras nos dias de hoje. E nós vivemos. Agora, o que é ter uma vida santa depois que se nasce em Cristo? O homem só tem a vida santa depois que nasce em Cristo e começa a seguir os seus mandamentos, ou as suas revelações, os seus mandamentos, está escrito na Bíblia. É só seguir. Aí ele fala, sede santo, porque eu sou santo. Mas o Senhor é mais do que isso, é santíssimo, a Trindade de Deus. Amém? Então fique com essa palavra, guarda e medita, porque nós estamos passando por uma grande turbulência, não é tribulação não, uma grande turbulência em nosso país, por falta de justiça, que a justiça da terra é falha. Os homens enganam, os homens mentem para se dar bem, e eles estão fora disso aqui. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.